Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma semana com o nosso canal bombando de vídeos. Segundou, então segunda é dia de folga, é dia de passear, dia de colocar as ideias no lugar, dia de pagar os boletos, infelizmente, né? Que eles não param de chegar. Mas segunda também é dia da gente dar uma boa relaxada e assistir os vídeos aqui no canal. Gente, eu tive alguns pedidos pelo direct, algumas pessoas me procuraram e solicitaram alguns temas específicos. Então essa semana eu vou estar conversando com vocês sobre quais as diferenças, as características principais das colorações, a divisão delas. Que a gente sabe que nós temos desde a cor fantasia, que seria uma coloração que não vai nenhum tipo de oxidação, depois nós temos a coloração permanente, a demi ou semi-permanente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa semana. Eu acho que é bem interessante porque cada marca nomeia de uma forma, né? Mas em geral existem regras, assim como nós falamos de colorimetria, de tricologia, existem coisas que não mudam, independente da marca que você utiliza, não importa se é Schwarzkopf, L'Oreal, Keone, não importa. Eu contei pra vocês há uns vídeos atrás. Ai, gente, eu acho que faz uns 2 vídeos pra quem quiser assistir, eu não recordo direito, mas acho que foram 2 vídeos antes desse. Eu comentei com você sobre o caso daquela cliente, que a marca que ela trabalhava falou que a coloração cobre clareava até 4 tons e na verdade não eram 4, eram 3, acabou sendo um argumento de venda. Então isso não é tão responsável da parte tanto da marca quanto da educação dessa marca, porque assim, pra quem sabe como eu sou, sabe que eu não falo o que não é. Se vierem me dizer que uma coloração clareia 4 tons, uma coloração permanente tradicional, que sabemos que ela clareia até 3, e dependendo da marca ainda perde um tom, ou seja, de um 5 não vai, de um 3 não vai para um 4, permanece no 3, depois 4, 5, e aí a gente tem que jogar com o oxidante, tá? Eu nunca falaria algo que não fosse verdadeiro, porque na verdade, quando a gente trabalha com uma marca responsável por ela, mesmo sendo a área comercial ou a área educação, principalmente a área educacional, é nossa responsabilidade fazer com que o produto que a pessoa utilize realmente vá dar aquele resultado. E se não dá, né? Claro que tem muitos casos que é o diagnóstico errado. Mas tu me falou que a clareadora ia clarear 5 tons e ela clareou só 3. Pera lá. Ela clareia até 5. Vamos ver a situação do cabelo que você aplicou. Isso sim, pode ser um erro de diagnóstico, um erro de mistura. Sabemos que muitos profissionais não utilizam nem copo medidor, quanto mais uma balança. Então, esse na verdade são os passos principais para que a gente tenha um êxito no final da aplicação de toda a coloração, seja ela permanente ou demi-permanente, mas não importa, tá? O principal de tudo isso é que se o profissional recebeu uma informação da marca, aquilo tem que acontecer. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu não sou de nenhuma marca hoje, mas já representei as 3 maiores do mundo, sou muito feliz por isso. E de qualquer maneira, toda vez que eu tinha alguma dúvida em relação a algum produto, será que vai, será que não vai, vamos testar. Não que eu estivesse duvidando, porque marcas responsáveis, e eu coloco a mão no fogo pelas 3 que eu trabalhei até hoje, falam e comprovam mediante treinamento dos educadores. Então não é simplesmente dessas marcas que eu trabalhei, Wella, L'Oreal e Alpha Parf, né? Todas essas marcas importantes que têm uma fatia maior no mercado, dessas eu garanto que todos os educadores recebiam e recebem ainda treinamento para passar essa informação o mais completa possível para os clientes, que são vocês profissionais, ok? Então bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma coloração permanente. Uma coloração permanente é aquela coloração que necessita de uma oxidação maior.
20, 30 ou 40 volumes. A coloração permanente é aquela que te dá a certeza de que o cabelo branco vai ser coberto 100%. Ah, Cacá, mas tem colorações e marcas que a gente usa que não cobre 100%. Ok. Nós estamos falando de regra de cor. Aí, o que faz com que a coloração X ou Y não tenha cobertura pode ser o pigmento que é utilizado, pode ser o tratamento que é colocado ou não dentro dela, pode ser o oxidante que ele acaba sendo muito líquido e isso interfere na mistura porque ele deve ser mais cremoso. Então, nós estamos falando de regra. O que eu passar de informação para vocês nesse vídeo sobre coloração permanente é regra, ok? Independente da marca. A coloração permanente, ela deve sim oferecer uma cobertura de 100% dos cabelos brancos, inclusive dos mais resistentes. Aí sim, entra a regra de cada marca para a sua coloração. Desculpa, algumas marcas mandam descer 1 tom, 2 tons, outras têm algum outro reflexo ou uma outra cor, às vezes até nomeado por letras, que adiciona a base tradicional, por exemplo, e aí tem uma quantidade maior de corante, de pigmento, e aí automaticamente essa cobertura de brancos mais resistentes vai ser mais eficaz. Então, dependendo de... Desculpa. Dependendo de cada marca, vai seguir essa regra, mas... Em regra geral, me afoguei com a própria saliva, bem louca também fala, que nem uma desesperada, né? Desculpa. Não vamos perder o vídeo por isso, né? É ao vivo e não... Agora é ao vivo, a hora que vocês olharem já não é mais, mas não vamos perder o vídeo por isso, né? Galera, voltando lá. Uma coloração permanente, ela pode ou não conter amônia, mas ela deve necessariamente conter um agente alcalino. Tá, Cacá, mas então nem toda coloração ela vai levar amônia. Não, a coloração permanente ela deve ter essas características. Clareamento de até 3 tons. Então 3 é o limite da coloração clareadora? Sim, é o limite da coloração clareadora, com exceção das famílias especiais, que são as clareadoras... Desculpa. Falei coloração clareadora. 3 tons é o limite do clareamento da coloração permanente? Sim, com exceção das famílias de colorações clareadoras, que toda a marca tem. Se não tem, deveria ter. E aí algumas marcas são 4 tons, 4,5 ou 5. Isso vai depender muito da marca que você utiliza, mas... de 5 eu particularmente nunca ouvi falar. Então se vocês têm alguma que clareia mais do que 5 tons clareadora, deixem aqui nos comentários que eu quero até testar, tá, gente? E geralmente qual seria a oxidação tradicional utilizada com a coloração clareadora? 20, 30 e 40, desculpa, com a coloração tradicional. Ai, fiquei com clareadora na minha cabeça. Qual que seria a oxidação específica para a aplicação junto com a coloração permanente? 20 e 30 volumes, né, para clareamento de 2 até 3 tons, de 1, 2 ou 3 tons, e 40 volumes para a clareadora. Algumas marcas, como a Alpha Parf, trabalha 40 volumes para clareamento de até 3 tons dos reflexos tradicionais. Como eu falei, cada marca trabalha de uma maneira, tá? Em Alpha Parf, que são as que eu domino, 40 volumes clareia até 3 tons e também é utilizado na coloração clareadora da marca, tá? Fora isso, as outras marcas, pelo menos as mais tradicionais, trabalham com 20 e 30 volumes, 20 em específico para cobertura de brancos e clareamento de até 2 tons e 30 volumes para apenas depósito de cor e troca de reflexo, enfim, e clareamento de até 3 tons. Então, de um 5 vai para um 8, de um 6 vai para um 9, de um 4 vai para um 7, com 30 volumes, certo? Sobre o agente alcalino, sabemos que em sua maioria a coloração permanente tem na sua formulação a amônia. Mas a amônia não é
é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, não é a vilã da história. Qual que é a função da amônia? A amônia, sendo um agente alcalino, ela é responsável pela dilatação da fibra. E não é a abertura da fibra. Eu vejo muita gente dizendo, porque a cutícula se abre quando coloca amônia. A cutícula não se abre. Não existe abertura de cutícula, a não ser em um cabelo extremamente danificado, já com o córtex exposto, que a cutícula começa a se romper. Fora isso, tanto a nomenclatura quanto o ato em si correto é dilatação das camadas, das escamas dessa cutícula, certo? Ela vai ser aberta quando ela estiver rompida, senão é dilatação. Então, a amônia, ela serve como dilatador. O agente alcalino, ele é para isso. Em contato com o oxidante, obviamente, que vai ser, vocês vão misturar, né, a massa da coloração com o oxidante. Juntos eles vão fazer o resultado de quê? Coloração desse fio, e automaticamente a amônia, somente ela, vai fazer a dilatação dessa fibra para que todo o processo de cor ocorra dentro do córtex, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre tricologia, iniciar, né, nos vídeos da semana, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre a estrutura do fio interno, que é muito importante, tá? Que aí a gente vai falar sobre córtex, medula, sobre camadas de cutícula, vai ficar mais claro, tá? Mas em específico a coloração tradicional, a coloração permanente, então ela leva a oxidação obrigatoriamente, ela tem clareamento por regra de até 3 tons e variação nas famílias de clareadoras entre 4, 4,5 e 5 tons, dependendo da marca, e ela tem sim que cobrir 100% de brancos, aí vai da regra de cada marca. Mas a amônia, ela é sim um dilatador em relação a ser um agente alcalino, e sabemos que pHs alcalinos realmente dilatam o fio, por isso que a gente tem que ter cuidado com o pH dos produtos que nós utilizamos, porque quanto mais alcalino muito alto, a gente sabe que a dilatação pode vir também a ocorrer um processo, a dilatação da fibra pode vir também a ocorrer um processo de sensibilização ou até mesmo rompimento. A coloração não acontece isso, porque em geral as colorações permanentes elas não têm um pH tão alcalino, mas tem tão alto, né? Mas são alcalinas até para que ocorra a dilatação e que toda a transformação de cor ocorra dentro do fio. Só que também existem as colorações que não têm amônia e que em média, a maioria delas e também as principais, elas são à base de monoetanolamina ou simplesmente MEA, que é mais fácil. Assim como Inoa, e essas colorações sem amônia, elas têm esse agente alcalino, e esse agente alcalino é como se fosse um primo distante da amônia. A amônia, ela tem uma dilatação rápida, por isso que muitas vezes a gente sente o cabelo um pouco mais áspero, certo? Porque a cutícula fica um pouco dilatada, mais do que deveria, porque ela é extremamente rápida, e automaticamente a gente tem a necessidade de um bom tratamento, ingredientes, nutrientes nessa massa da coloração que devolva o que essa dilatação rápida da fibra perdeu durante o processo, durante aquele tempo de pausa. Mas nós temos o MEA, que também é um agente alcalino, mas ele é extremamente mais lento. Essa dilatação ela ocorre muito lentamente, em simultâneo com a transformação da cor. Por ser um processo mais lento, automaticamente eu não tenho tanta dilatação rápida dessa fibra, ou seja, maior tratamento, maior saúde durante o procedimento de coloração. Eu não puxo o assado para nenhum dos lados, porque eu acho que todos os salões elas devem ter os dois segmentos, né? Tanto com amônia, tanto sem amônia. Por quê? A coloração com amônia permanente, né? Ela vai ter uma cor mais chapada, uma cor mais real, uma cor mais visivelmente perfeita. Já a coloração sem amônia, ela tem uma cor mais translúcida. E não confunda translucidez com transparência. Não, translucidez, eu tenho 100% de cobertura de brancos, eu tenho transformação de cor sim, mas ela acaba tendo mais brilho, e translucidez, que é uma cor luminosa, até na maioria das suas vezes, ela é meio tom,
mais clara do que a coloração tradicional à base de amônia, porque a coloração à base de amônia ela é mais chapada, certo? Essa cor mais inteira, essa cor mais profunda. Cor chapada é uma cor mais profunda, mais intensa. A coloração sem amônia, sem exceção, todas as marcas que contêm coloração sem amônia sempre vão ter cores mais luminosas, então a gente também precisa fazer um diagnóstico disso. Se você está transferindo a sua cliente de coloração com amônia permanente para uma coloração sem amônia, eu preciso olhar as duas cartelas para entender, porque muitas vezes eu não vou poder colocar a mesma altura de tom, tá? Se eu, por exemplo, utilizava um 6 de base tradicional, da coloração tradicional com amônia, é bem possível que eu tenha que colocar um 5 na cliente, da coloração sem amônia. Só que isso é uma análise geral, isso vai depender muito da marca que vocês usam, mas em geral, em específico porque ela vai ser, sim, mais luminosa, porque esse agente alcalino é mais suave, vocês provavelmente vão ter que analisar. O reflexo vai permanecer o mesmo, a diferença é que ele vai ter maior luminosidade do que a coloração permanente. Agora, do que a coloração à base de amônia. As duas são permanentes, tá? Só para deixar claro, mesmo sendo sem amônia, mesmo tendo um segundo agente alcalino que não é a amônia, ela permanece sendo uma coloração permanente, porque mesmo sendo mais suave, tratando o couro cabeludo, não sendo tão agressiva, automaticamente ela vai dar sim uma qualidade maior no fio, um tratamento, uma maciez, um brilho maior, mas ela permanece sendo coloração permanente que tem necessidade de oxidação, certo? Lembrando que toda coloração permanente sem amônia, ela sempre vai ter um oxidante específico daquela marca. Então vocês nunca vão poder utilizar uma coloração sem amônia com o oxidante da coloração com amônia. Isso é errado. E na maioria das vezes, a coloração sem amônia, ela vai ter uma base mais cremosa, exatamente porque ela tem maior quantidade de tratamento. Então o oxidante acompanha isso. Sempre vai ser um oxidante com maior cremosidade e a aplicação tem praticamente o mesmo rendimento ou até maior do que a coloração à base de amônia. Para quem ainda não me segue no Instagram, vai lá, Cacá Couto Oficial, né? É o mesmo nome do canal. Semana passada nós tivemos a participação da Cris, lá de Porto Alegre. Ela tem um salão em que ela fez há mais ou menos um ano atrás uma troca total de todo o estoque de coloração com amônia e especializou o salão dela em coloração sem amônia. Ela usa alfa-parf. Então, a coloração alfa-parf a coloração sem amônia da alfa-parf é incrível, maravilhosa. Precious Natural, incrível. Não estão me pagando nada para falar isso, tá, gente? É como vocês sabem, eu gosto do produto, eu falo mesmo, não importa, né? E o oxidante deles é como se fosse uma máscara, é uma delícia. A utilização, a aplicação, ela é um pouquinho mais rigorosa, até porque a gente deve não aplicar em maior quantidade, mas com uma atenção maior, mas o resultado final é incrível. Já tem aquelas clientes que gostam de enxergar a cor que fizeram, né? Eu quero ver aquela cor chapada, intensa, profunda. Aí vocês já vão partir para a coloração com amônia, tá? Não esqueçam das regras. Toda coloração permanente, ela vai sempre ter clareamento de até 3 tons. Se alguém falar o contrário disso, pesquisem, façam testes, porque não é regra, tá? Então deve ser alguma família específica. Não existe coloração que tem clareamento de 4 tons, a não ser as clareadoras, né? Que são geralmente começam com o número 11 ou 12, certo? A coloração permanente, ela é bem específica porque ela consegue fazer troca de cores, né? Sempre fazendo a contagem se baseando no fundo, na altura de tom natural do fio. Então, se você quer clarear 3 tons e vai utilizar um oxidante de 30 volumes, vocês vão sair de um 4, vão para um 7. Só que dependendo da marca, vocês precisam entender se eu perco algum tom quando essa altura de tom da cliente é muito escura, tá? Tem marcas, por exemplo, que de um 3 para um 6, tu não consegue chegar, a não ser com descolorante. Ou com a coloração clareadora, que também não tem uma variedade muito grande, né? Geralmente são 5, 6, 7, 8 tons no máximo de coloração clareadora, até porque já não é tão mais utilizado.
Mas a coloração clareadora a gente vai conversar no vídeo de sexta-feira, que ela é específica também para outros serviços, né? Que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas a gente vai recapitular, tá? Então, dependendo da marca, por exemplo, se tu quer sair de um 3 e clarear 3 tons, tu vai contar o 3. Então, não vai ser 3, 4, 5, 6, vai ser 3, 4, 5. Entendeu? Porque eu perco um tom em bases muito escuras. Então, não vou especificar qual marca, quem trabalha sabe que é assim, quem não trabalha, então vai de repente se informar sobre isso, mas essa seria a especificação mais geral de coloração permanente, tá, gente? Não esqueçam que coloração não clareia coloração. Não vai adiantar a cliente que quer sair do preto e pro vermelho e começar a aplicar na raiz do vermelho, porque só a raiz vai ficar vermelha, né? Então a gente tem que deixar isso claro para clientes. Fui fazer uma mecha sexta-feira passada, se eu não me engano, acho que foi sexta. Sexta-feira passada eu fui fazer um cabelo super loiro, tá aqui no Instagram, tá no meu Instagram. E tinha uma outra pessoa que vai fazer mechas também comigo daqui a um tempo. E ela usava um 7 e passou a utilizar 8 porque ela quer clarear um pouco. Mas o degrau é visível, né? Tem um degrau ali onde a raiz dela tem pelo menos 1,5 cm de 8 e um cabelo bem fininho. E o restante 7, né? Então, conversei com ela sobre isso, dizendo que não adianta puxar para o comprimento e pontas que o 8 não vai clarear o 7, porque coloração não clareia coloração. Mas ela disse que não faz mal, que ela quer abrir um pouco mais para fazer mechas morena iluminada. Então eu falei para ela que quando ela decidir a gente só faz uma limpeza suave para remover esse um tom que ela gostaria de deixar mais claro do comprimento e pontas, e depois a gente segue tratando e fazendo o clareamento que ela deseja, certo? Na quarta-feira nós vamos falar sobre coloração semi ou demi-permanente, né, que seriam seriam conhecidos mais como tonalizantes. Tem alguns lá. Vamos falar também que existem tanto tonalizantes alcalinos e ácidos também, e isso já vai dar bastante assunto no vídeo. Certo, galera? Então, não esqueçam que quando forem olhar o vídeo, se inscrevam, curtam, compartilhem, né? Ative o sininho para que a gente consiga levar maior quantidade de informações para esse povo desse mundo afora, ok? Muito obrigada, vocês são maravilhosos e eu realmente agradeço a presença de vocês aqui. Ótima tarde!